Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Eletricidade Básica. Então nós vamos começar falando sobre os conceitos fundamentais de eletricidade. Primeiramente, vamos falar dos elementos condutores, que são esses elementos que nós utilizamos para conduzir corrente para determinados dispositivos. Normalmente, esses condutores são materiais metálicos. Os metais podem ter 1, 2 ou 3 elétrons em sua última camada. Esses elétrons estão fracamente ligados ao átomo, o que lhes permite movimentar-se livremente na rede cristalina do metal, vagando de um átomo para o outro. Essa característica que os torna bons condutores. Então, os metais, através de sua rede cristalina, permitem a passagem de corrente entre os átomos. Então, tem um fluxo de corrente por causa disso. Outro tipo de elemento que não é condutor são os semicondutores. Os semicondutores, como o silício e o germânio, têm 4 elétrons na camada de valência e podem se comportar como condutores ou isolantes, dependendo de como os átomos se ligam aos seus vizinhos. Então eu tenho uma rede cristalina de silícia, onde eu adiciono impurezas. Dependendo de qual impureza eu adicionar, se tiver 5 ou 3 elétrons na camada de valência, eu vou ter materiais diferentes. Dessa forma, eu consigo criar elementos semicondutores pela junção de 2 tipos de material. Os materiais semicondutores estão presentes em todos os chips de computador, de celular e por aí vai. Então, os chips de circuito integrado, como mostrado na figura do meio aqui, possuem silício dentro dele. Do mesmo modo que um LED também possui um dispositivo semicondutor aqui no meio. Então, o LED é um diodo emissor de luz. Então, quando passa a corrente do positivo para o negativo, eu tenho a emissão de luz neste LED. Um outro tipo de material é o material isolante. Isolante é aquele que impede a passagem de corrente elétrica. Porém, é muito importante a gente observar que o isolante também pode se tornar condutor, caso este material esteja sujeito a um campo elétrico muito intenso. Esse é o caso de um raio. O raio ele vai sair da nuvem até o solo, ou do solo até a nuvem, e vai atravessar essa camada gigantesca de ar. Como a tensão do raio é muito elevada, ele consegue romper o dielétrico, que é essa capacidade do material isolante de impedir a passagem de corrente elétrica, e depois que ele rompe esse dielétrico, vem essa avalanche de corrente. Então, os materiais isolantes possuem até uma tensão máxima que eles conseguem isolar. Então, temos o caso aqui de 2 luvas. Uma luva para mexer até 500 volts e uma luva para trabalhar com 17.000 volts. A fita isolante, que nós utilizamos em instalação elétrica, também tem a tensão máxima escrita nela. Agora vamos falar de grandezas elétricas. Já comentei algumas nas minhas falas anteriores. Em praticamente todos os casos, vamos trabalhar com as grandezas elétricas expressas em unidades do Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema SI. O nome da grandeza deve ser grafado no plural quando for o caso. 1 volt, 2 volts. Enquanto o símbolo permanece sempre no singular e sem ponto no final. Então é 1 volt, que é 1 V, 2 volts, e não 2 VS, né, que seriam 2 volts. Só se eu escrever 2 volts. Serão utilizados ainda potenciais de 10 para descrição das grandezas, porque assim é possível trabalhar de maneira mais confortável com valores muito grandes ou muito pequenos. É comum na eletricidade trabalhar com valores muito grandes, como uma resistência na casa do quilo, que seriam 1000 vezes o valor daquela resistência, ou até mesmo correntes na casa do mili, micro, nano. São correntes muito pequenas. Por exemplo, uma pilha tem 1,5 volts. Os condutores de média tensão que são usados para distribuir tensão na cidade possuem 13,7 mil volts, mais ou menos. Então, são grandezas que podem variar muito a depender do caso, depender do exemplo que vamos utilizar. Por isso, nós utilizamos a notação científica para indicar os números pequenos ou os números grandes. Mais utilizados aqui vai ser o quilo, que é 1000 vezes mais, o mili, que é 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6, e o nano, que é 10 a menos 9. São os 4 que nós mais utilizaremos nessa disciplina. Então agora vamos falar de tensão elétrica. Particularmente importante é a definição de tensão ou diferença de potencial, que lá na física a gente vê lá como DDP. Lembrando que é sempre entre 2 pontos. Dados os pontos A e B, com potencial VA e VB respectivamente, define-se a tensão entre os pontos A e B, ou a diferença de potencial entre os pontos A e B, como VAB, que é a diferença de A com B, ou seja, VA menos VB. Aqui em cima eu tenho o nível de potencial A, aqui embaixo eu tenho o nível de potencial B.
A tensão entre os dois pontos é a tensão do potencial A menos a tensão do potencial B. Vejam, é o lado do mais menos o lado do menos, VA menos VB. Essa é a representação da diferença de potencial em uma fonte de tensão, ou em qualquer elemento. Vai ser o lado do mais menos o lado do menos. E quais são as possíveis fontes de tensão elétrica? Eu tenho baterias, termopar, que é um sensor de temperatura que gera um nível de tensão de acordo com a temperatura do ambiente, a temperatura neste ponto. Temos o gerador de tensão, nesse caso é um alternador, e temos um painel solar. Cada um gera tensão com as suas particularidades, podendo mudar nível e se é contínuo ou alternado. E para medir tensão elétrica, eu vou utilizar o voltímetro. O voltímetro faz parte do multímetro. Multímetro é este equipamento que nós vemos aqui. Ele é muito comum, tem aqueles pequenos amarelinhos. Eles medem várias grandezas elétricas, por isso que o nome dele é multímetro. Ele mede várias coisas, múltiplas coisas. Dentro desse multímetro, nós temos o voltímetro. O voltímetro serve para medir tensão elétrica. Podemos ter também um voltímetro separado, que é mostrado aqui ao lado. Lembrando que, neste caso, eu vou ter um voltímetro para tensão alternada e um voltímetro para tensão contínua. Porque para medir esses dois tipos, temos que ter um circuito diferente. O voltímetro ele é colocado em paralelo com o que eu quero medir. Então, se eu quero medir esta fonte de tensão V aqui, eu vou colocar o voltímetro numa parte dessa tensão e depois do outro lado. Ele vai pegar o lado do mais menos o lado do menos. Nesse caso, eu vou ter o VAB. Então, ele vai medir aqui VAB para a gente. Vejam que até agora eu não falei voltagem. Voltagem é um termo não usual em eletricidade. O termo correto é tensão. E fazendo uma analogia, pensem que eu tenho dois tanques de água, cada um com um nível de água diferente. O primeiro eu vou chamar desse nível de VA e o segundo VB. Vejam que eu tenho uma diferença entre esses dois níveis de água. Como eu tenho essa diferença, o comum, o normal a acontecer é o quê? Eu ter um fluxo de água para normalizar os dois níveis desses tanques. A diferença de tensão é similar a essa diferença de nível, que quanto maior essa diferença, maior o fluxo de água, que neste caso para a gente vai ser o quê? Vai ser a corrente, enquanto a válvula que vai limitar esse fluxo de água vai ser a resistência. Então, se eu tiver com a válvula aberta e o mesmo nível entre os dois tanques, eu não tenho um fluxo de água, ou seja, não teria corrente, e eu não tenho a diferença de tensão. Por quê? Eu tenho o mesmo nível nos dois tanques. Vamos falar agora de corrente elétrica, que é esse fluxo de água que nós vimos no exemplo anterior. Ao conectarmos um fio aos terminais da bateria da figura abaixo, os elétrons circularão do terminal negativo ao positivo, sob efeito da diferença de potencial entre ambos, como nós já vimos, que é a tensão. O fluxo de elétrons é chamado de corrente elétrica. Quando eu conectar um condutor com uma diferença de potencial, aplicando uma tensão nesses condutores, eu vou ter um fluxo de elétrons, que vai do negativo para o positivo. O instrumento de medida de corrente elétrica é o amperímetro. Ele vai contar quantos elétrons passam por segundo naquele local. Por isso, ele deve ser intercalado em série com o circuito. O que é ser colocado em série? Eu vou pegar o amperímetro, o meu medidor, e vou colocar ele no meio daquele condutor. Então, todo o elétron que passar por aquele condutor, obrigatoriamente tem que passar pelo medidor. Então, ele vai começar a contar quantos elétrons vão passar naquele local. Eu tenho alguns tipos diferentes de amperímetro. Dentro do multímetro, eu tenho um amperímetro lá também. Eu tenho os amperímetros de bancada e eu tenho o amperímetro alicate. Todos vão ser colocados em série com o circuito, ou seja, no meio do caminho. Esse amperímetro alicate, ele tem a parte boa que eu não preciso cortar o fio. Então pensem, se eu tenho um condutor passando aqui e eu preciso colocar um equipamento de medida, o que eu tenho que fazer é cortar o fio. Então, no meu medidor, que eu tenho o amperímetro aqui, eu vou pegar um fio, jogar aqui, e depois eu volto para lá. Lembrando que este pedaço foi cortado. Quando eu tenho um amperímetro alicate, eu não preciso, porque ele consegue abrir essa ponta e eu consigo simplesmente pegar o condutor e atravessar ele aqui. Então, eu tenho o benefício de não precisar cortar o condutor. Temos uma peculiaridade em relação ao sentido da corrente.
O sentido real da corrente elétrica corresponde ao movimento dos elétrons saindo do terminal negativo do gerador em direção ao terminal positivo. O que possui movimento é o elétron. Os prótons e nêutrons vão ficar sempre coladinhos ali no átomo. Na prática, porém, adota-se o sentido convencional de corrente, que é o oposto do sentido real, ou seja, sai do terminal positivo em direção ao negativo. Isso ocorre porque no passado acreditava-se que as cargas positivas eram as que se moviam, ideia eliminada com o avanço das pesquisas na área. Convencionou-se desta forma e mantemos ela até hoje. Então, o sentido da corrente é do positivo para o negativo. O sentido do elétron é do negativo para o positivo. Sempre iremos considerar o sentido convencional. Então, na corrente, a unidade é o ampere, dado em A. O ampere representa a quantidade de corrente de um condutor quando 1 coulomb de carga atravessa um ponto em 1 segundo. Sua relação é I vai ser igual a Q dividido por T, onde I é corrente em amperes, Q é quantidade de coulombs e T é o tempo em segundos. Os elétrons vão se mover no condutor como bolas de bilhar em linha. Então pense que eu tenho 5 bolas de bilhar em linha. Quando eu adicionar uma nova bola, a bola da ponta vai se mover. Então é assim que funciona com os elétrons. A corrente elétrica produz diversos efeitos. O principal deles é o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule. Ele ocorre devido à colisão dos elétrons em movimento com os átomos do condutor, independente qual tipo de condutor vai ser esse. O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor. Alguns exemplos de aplicação deste efeito são o chuveiro, o ferro elétrico e as lâmpadas incandescentes, cujo filamento chega até 3.000 graus Celsius, emitindo luz. Vale ressaltar que qualquer corpo submetido à corrente elétrica vai esquentar, seja muito, seja pouco. Então, quando alguém toma um choque, essa corrente que atravessa o corpo humano também vai fazer ele aquecer. Obviamente, a corrente geralmente é muito pequena e esse efeito pode ser desprezível, mas é uma coisa que acontece. Sempre, todos os corpos possuem resistência. Submetidos à corrente, esse corpo vai esquentar. O outro efeito é o efeito químico. Ocorre quando a corrente elétrica passa por certas soluções, contribuindo para a reação química. Alguns exemplos de utilização na indústria são a eletrólise, aplicada na separação de gases, purificação do alumínio, etc. A galvanização, em que se realiza o recobrimento de materiais com prata, ouro e cromo. Também temos o efeito magnético. Ocorre quando a passagem da corrente elétrica por um condutor dá origem ao campo magnético ao seu redor. Esse efeito é a base para o funcionamento de transformadores, motores e geradores. O efeito magnético também sempre está presente com a corrente elétrica. Sempre que uma corrente atravessa um determinado corpo, eu vou ter o efeito magnético. Ele pode ser grande ou pequeno, a depender de várias características deste corpo que está sendo submetido à corrente elétrica. Um outro efeito é o efeito luminoso. A corrente elétrica circulando em um recipiente no qual há gases metálicos, mercúrio, sódio, provoca a emissão de luz, como acontece com a lâmpada fluorescente. Também temos o efeito fisiológico. A passar corrente através de seres vivos, a corrente pode causar diferentes efeitos, dependendo da intensidade, da duração e do caminho que ela percorre nos tecidos. Pode ocorrer desde formigamentos até contração e paralisia muscular, perda de consciência, asfixia e queimaduras. Por isso que tem que se tomar cuidado quando trabalhar com tensão elétrica, porque a corrente elétrica pode ser prejudicial. Aqui temos uma tabela dos efeitos da corrente elétrica no corpo humano. Então, essa corrente elétrica está sendo considerada como 60 Hz, que é a corrente elétrica das tomadas que nós temos dentro de casa, aqui no Brasil, no caso. Temos vários níveis de intensidade de corrente e temos duração e os efeitos mais graves que podem acontecer. Então, tenho desde nenhum efeito, até uma leve percepção, até parada cardíaca reversível ou irreversível, dependendo da intensidade. Vejam que eu tenho aqui corrente elétrica e não tensão. Por que é utilizado corrente e não tensão? Apesar de, para existir corrente, eu necessite de tensão, não há como saber como vai ser o contato do corpo humano com essa tensão. Eu posso segurar 2 condutores com as mãos, eu posso segurar os condutores com a mesma mão, entre a mão e o pé, e diversas outras possibilidades. Como não tem como saber, ou seria muito difícil fazer uma tabela para estes casos, é feita uma tabela com a corrente. Então é a corrente que atravessa o corpo humano, em especial ao coração, que é o mais perigoso. Então se eu seguro com a mão direita e a mão esquerda 2 condutores
eletrificados, a corrente vai passar diretamente no meu coração, e este é o caso mais perigoso. Se eu seguro dois condutores com a mesma mão, já é bem mais difícil dessa corrente passar pelo meu coração. Porém, dependendo da intensidade, vai causar diversos efeitos no corpo humano, porque uma tensão maior vai gerar uma corrente maior. Então, apesar da tabela ou todos os casos comentarem sobre corrente, temos que lembrar que só existe corrente se existir tensão, se existir diferença de potencial. A corrente elétrica, ou a tensão elétrica, pode ser contínua ou alternada. O sinal contínuo não muda sua polaridade ao longo do tempo. O sinal alternado muda sua polaridade periodicamente ao longo do tempo. Então vejam, aqui eu tenho um sinal contínuo, porque é o mesmo valor ao longo do tempo. Aqui eu tenho um sinal alternado, que ele muda de negativo para positivo diversas vezes ao longo do tempo. Já essas outras figuras, vejam, aqui eu não tenho um sinal alternado. Aqui eu já tenho um sinal alternado. Neste caso, e neste daqui, não tem um sinal contínuo, porque eu tenho essa oscilação. Seria uma onda oscilante. Vejam que esta parece muito com essa, porém, jogada para cima. Então aqui eu tenho uma alternada, aqui eu teria uma alternada somada com uma contínua aqui no meio. Então esses casos são casos diferentes da corrente contínua e alternada. Nós não iremos analisar essas correntes desse tipo aqui. Vamos nos manter nos principais, que é a corrente contínua, puramente contínua, e a corrente alternada de forma senoidal. Quando eu tenho tensão e corrente, eu tenho potência. E quando eu tenho potência, eu tenho energia. A potência elétrica P indica quanto trabalho, ou energia, é realizado no intervalo de tempo ΔT. Pode ser calculada pelo produto da tensão V e da corrente I no circuito. Então, a potência é tensão vezes corrente. Considerando a lei de Ohm, que nós iremos ver mais para frente, temos que a potência também pode ser I ao quadrado vezes R. Da onde eu tirei isso? Tirei que a tensão é igual a R vezes I. Então, substituindo a tensão nesta equação aqui, eu tenho I ao quadrado, que multiplica por R. Manipulando esta equação, nós temos que a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Então, se eu aplico esta equação nesta primeira, eu vou ter V ao quadrado sobre R. Isso aqui é a lei de Ohm. Então, vejam, eu preciso de tensão e corrente. Como eu meço tensão? Eu vou medir em paralelo com a minha carga, neste caso, um resistor. Ou seja, a tensão aqui neste resistor, vamos chamar de VR, está sendo medida por essa tensão V aqui, que é deste medidor V. Então, meu voltímetro. Já a corrente I é medida por um amperímetro, que está em série. Toda corrente que passa por este condutor aqui, a corrente I, obrigatoriamente irá passar por este equipamento de medida, que é o amperímetro. Então, ele vai contar quantos elétrons passam aqui. Multiplicando o valor da corrente com o valor da tensão, eu tenho a potência dissipada neste elemento. Lembrando que o amperímetro ideal, idealmente, ele não possui resistência. Então, aqui eu não tenho tensão, enquanto o voltímetro ele possui uma resistência infinita, ou seja, aqui não passa corrente. A corrente aqui vai ser igual a zero, enquanto a tensão aqui vai ser igual a zero. Então, novamente, o amperímetro ideal não possui resistência, ou seja, não tenho tensão. Por quê? Tensão é R vezes I. Apesar de ter corrente, que eu estou medindo, a resistência é zero, ou seja, tensão zero. Já o meu voltímetro, eu tenho resistência infinito. Então, não vou ter corrente, porque corrente é igual a tensão dividido por resistência. Apesar de ter tensão, que é a tensão que eu estou medindo, a resistência é infinito. Então, essa corrente vai ser zero. Para medir a potência, utilizando o equipamento de medida, eu vou usar o watímetro. Então, vimos anteriormente que eu utilizo um amperímetro e um voltímetro, porém, existe um equipamento chamado watímetro, que mede tudo de uma vez só. Então, mede essa potência de uma vez só. Para tanto, o dispositivo tem dois pares de terminais. Um para medir a corrente, portanto, este deve ficar em série com o circuito, igual ao amperímetro, e o outro para medir tensão, que deve ser ligado em paralelo, igual ao voltímetro, que vão ser conectados aos terminais da fonte ou da carga. Então, neste caso, eu tenho a corrente em série, ou seja, toda corrente que passa aqui passa por esse equipamento de medida, e eu tenho o voltímetro em paralelo com a carga aqui. Vejam que eu estou representado como essas ondinhas. Essa representação aqui é a representação de um indutor, de uma bobina. Por quê? É uma bobina que está medindo a corrente, é uma bobina que está medindo a tensão. Então, lá no meu painel, eu vou ter
este medidor em kilowatt. Olha o quilo aparecendo aqui, que é 10 a 3, é 1000 vezes watt. Porque, geralmente, trabalhando em indústria, eu não vou ter uma potência tão baixa de 1, 2, 3 watts. Vou ter potências elevadas, por isso que aparece aqui kilowatt. A energia elétrica é o trabalho realizado pela fonte de energia, dada em watt segundo ou joule. O instrumento que mede a energia elétrica consumida é o medidor de consumo que temos nas nossas casas, mais conhecido como relógio. Existem outros equipamentos que medem energia, mas o mais comum para a gente é esse relógio. Ele pode ser analógico e, ultimamente, temos também o digital. Como o período de medição utilizado é geralmente mensal, para diminuir o valor numérico da grandeza medida, utiliza-se um múltiplo, que é o quilowatt-hora, que corresponde a 3,6 vezes 10 a 6 joules. Para não ter que usar esse valor grande, para não ter que pagar a conta de energia em joule, nós utilizamos o quilowatt-hora. Então, a energia vai ser a potência que multiplica pelo tempo. A potência dada em watts e o tempo dado em horas. Então, vamos supor que eu tenho um chuveiro onde a potência dele é 5.000 watts. Eu utilizei esse chuveiro por um tempo de meia hora. Então, tenho meia hora. Como eu sei a energia que eu estou consumindo nesse chuveiro? Então, a energia vai ser a potência, então, neste caso, 5.000, que multiplica a hora. Então, tenho 5.000 watts, que multiplica meia hora. Ou seja, a energia vai ser 2.500 watt-hora. Só que nós temos que a medida é em quilowatt-hora. Então, vou dividir esse cara por 1.000 e multiplicar por 1K. Então, a energia vai ser igual a 2,5 kWh. Então, se eu pego um chuveiro de 5.000 watts e tomo um banho de meia hora, eu vou estar consumindo 2,5 kWh. Se cada quilowatt-hora for R$1, esse banho custou R$2,5. Vamos falar da resistência. Então, o chuveiro ele é um resistor. Nós já vimos resistência nos slides anteriores. Vamos especificar um pouco mais esta resistência. A resistência elétrica é a capacidade material a se opor à passagem de corrente elétrica. Lembrando aquele caso que nós tínhamos os dois tanques, é a válvula. A válvula vai determinar para a gente quanto de água vai de um tanque para o outro. Ou seja, esta válvula para a gente aqui na eletricidade é a resistência. Ela vai regular quanto de corrente vai passar com uma determinada tensão. Para uma mesma tensão, quanto maior a resistência desse material, menor será a sua corrente. E a unidade é o Ohm, com o símbolo é essa ferradura de cavalo. Então aqui nós temos uma ilustração onde eu tenho a tensão tentando empurrar a corrente e quem segura é o Ohm, que é a resistência. Então a resistência que vai limitar essa quantidade de corrente. Em qualquer um dos casos descritos, o resistor é representado em um circuito por uns símbolos gráficos mostrados abaixo. Ele pode ser esta ondinha mostrada no primeiro, como nós já vimos anteriormente, ou como um retângulo, que nós também já vimos anteriormente. Ambos são comumente representados pela letra R de resistência, ou de resistor. Lembrando que o símbolo, quando eu coloco um valor, é o Ohm. Eu tenho também o inverso da resistência. Resistência dada por R, o inverso dela é a condutância, dado por G. Então, esse G é dado em Siemens, que simplesmente é 1 sobre R. Às vezes, vale a pena resolver exercícios com a condutância. Então, os resistores possuem diversos tipos diferentes. Eles podem ser dos mais comuns, que seriam esses dois pequenininhos aqui, em barra, podem ser maiores de potência. Então, os mais comuns são esses aqui. Quanto maior o resistor, maior potência ele consegue dissipar. Quanto menor, menos potência ele consegue dissipar. Então, o tamanho dele está diretamente ligado à quantidade de energia que ele consegue dissipar para o ambiente. Não quer dizer que um resistor maior possui maior resistência, nem que um menor possui menor resistência. Todos podem ter uma ampla faixa de resistência. O que difere, então, o tamanho é a potência dissipada por ele. Então, alguns, inclusive, possuem encapsulamento metálico para facilitar essa dissipação de energia e não deixar ele esquentar demais. Os resistores podem vir, inclusive, em uma barra de pinos, que seria este caso, ou parecido com um circuito integrado. Então, aqui eu tenho diversos resistores à minha disposição para utilizar em circuitos. Eles também podem ser minúsculos. Vejam aqui, eles são muito pequenininhos, chegando a ser menor do que um grão de arroz. Esse tipo de dispositivo, chamado de SMD, que é Surface Mount Device, que é dispositivo de montagem em superfície, que ficam na superfície da placa.
Se você abrir uma placa de celular, de placa-mãe de computador, de fonte, seja o que for, eu vou encontrar diversos elementos, tanto SMD quanto elementos que não são SMD, que são tipo esse daqui, que eu vou colocar diretamente na placa, eu atravesso a placa. Essa aqui é uma visão em escala de um resistor. Essa é uma placa que eu montei. Então vejam, eu tenho uma pinça muito fina para segurar este resistor para soldar. Vejam o tamanho do resistor em relação à minha mão. Esses são os elementos SMD, que é o Surface Mount Device, o dispositivo de montagem em superfície. Quando eu atravesso a placa, eu não tenho esse SMD. Porém, quando eu vou soldar diretamente em cima da placa, vejo que eu tenho capacitores e aqui eu vou soldar os resistores aqui em cima. Eu tenho o SMD. Então, só a título de visualização, nós temos a montagem de uma placa. Então, é feito mais ou menos desta forma, como mostrado no vídeo. Bom, diferentemente dos resistores minúsculos que nós vimos anteriormente, temos resistores de potência. São resistores utilizados especificamente para esquentar, que são resistores de chuveiro, são as resistências do chuveiro. E elas vêm em diversos tipos e modelos, a depender do modelo do chuveiro. Então, neste caso aqui, eu tenho um modelo, e esse aqui é o mais comum dos chuveiros, onde eu tenho 3 pinos. E este é um aquecedor de água, geralmente utilizado em cozinha, né, para manter os alimentos quentes em self-service, por exemplo. Neste caso, que é essa resistência comum de chuveiro, qual o ponto que vai esquentar mais? Nós sabemos que a diferença de potencial é a diferença entre dois pontos. Então, eu vou ter tensão entre este ponto e este ponto, ou entre este ponto e este ponto, ou entre esses dois aqui. Qual seria a posição inverno, qual seria a posição verão? Nós vimos que quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Então, se eu utilizar entre este ponto e este ponto, ou seja, a resistência inteira, eu vou ter maior resistência e o chuveiro vai esquentar menos. O jeito do chuveiro esquentar mais é pegando entre esses dois pontos aqui, que eu pego a menor resistência deste elemento, e neste ponto eu vou ter o chuveiro esquentando mais. Uma outra característica importante dos resistores é a potência máxima dissipada, ou seja, a quantidade de energia que ele pode dissipar sem queimar. Resistores de carbono e fio metálico, são aqueles pequenininhos, são encontrados na faixa de 0,1 até 1 watt. Resistores de fio estão na faixa de 5 e 100 watts. E resistores de aquecimento para uso residencial situam entre 1 e 7 kW, que seria o caso de um resistor de chuveiro aqui. Os resistores também podem ser do tipo variados. Aqui nós temos chamados potenciômetros. Ao girar este pino, eu consigo variar a resistência entre o terminal da ponta e o terminal do meio. E aqui ao lado também temos potenciômetros, mais conhecidos como trim-pots, porque o tipo de acionamento dele é diferente. Vejam, esse aqui é manual, eu consigo com as mãos mudar a resistência, enquanto esse eu preciso de uma chave de fenda, no caso aqui, para poder girar e mudar a resistência entre o pino do meio e os pinos das extremidades. Falando dos resistores variáveis, nós vimos que são os potenciômetros. Eles podem variar a sua resistência de acordo com o comando que eu faço do pino central. Então, vejam, eu tenho um filme aqui, neste elemento, e 3 pinos. O que eu vou variar vai ser a posição do pino central. Então, neste caso aqui, supondo que esse resistor seja de 1 kΩ, ou seja, 1000 ohms, vamos supor que este pedaço aqui corresponda a 40% da resistência total, enquanto este pedaço aqui corresponda a 60%. Então, a resistência entre os pinos 3 e 2 vai ser igual a 400 ohms. A resistência entre os pinos 2 e 1 vai ser igual a 600 ohms. E a resistência entre o pino 3 e o pino 1 vai ser qual? A resistência total, que neste caso vai ser 1000 ohms. Então eu consigo pegar uma parcela desta resistência variando o pino central. Então, à medida que eu tenho entre dois pinos uma porcentagem, entre os outros dois eu vou ter as demais para chegar no total. Utilizando a simbologia, eu teria esse cursor central em posição diferente desse resistor. Então vejam aqui mais claramente, entre o ponto A e o ponto B, eu vou ter a resistência total, que seria entre o ponto 1 e 3 da figura anterior. Enquanto esse ponto C seria o ponto 2. Então entre 1 e 2 eu tenho uma parcela da resistência, entre 2 e 3
eu tenho o resto da resistência, enquanto 1 e 3 eu tenho a resistência total. E os potenciômetros podem ser os circulares, como nós já vimos, ou o linear, que a ideia é a mesma, eu pego uma parcela desta resistência. Entre A e B eu pego tudo, entre A e C eu pego uma parte, entre C e B eu pego o resto. Existem também os chamados trim-pots, utilizados para ajustes no circuito eletrônico, não acessíveis ao operador. São utilizados para regulagens mais precisas e que não precisam ser feitos com regularidade em circuitos eletrônicos, como é o caso do potenciômetro. O potenciômetro eu vou utilizar uma caixa de som para aumentar e diminuir o volume. Já o trim-pot eu vou usar para uma regulagem em um determinado circuito. Então, esta regulagem vai ser feita por um técnico ou uma pessoa especializada. Por isso que vai ser de difícil acesso, geralmente quando eu desmontar o dispositivo para poder mexer nesse trim-pot com uma chave. Então, eles são dispositivos que não necessitam que eu fique variando a resistência com uma certa frequência. Em eletrônica, é comum usar resistores pequenos. É difícil eu conseguir escrever um número nele, porque eles são muito pequenos. Então, é utilizado código de cores. Os resistores com maiores dimensões têm indicação da resistência e da potência no próprio corpo. São os resistores de fio. Outros de menor potência utilizam apenas o código de cores para indicar seu valor. Que é este caso aqui. Eu tenho dois resistores de eletrônica, que são muito menores do que está indicado aqui. E eu tenho as cores para indicar qual que é a resistência desse resistor. Este código de cores segue esta lógica aqui. O preto vale 0, marrom vale 1, vermelho vale 2 e por aí vai. Várias cores indicam as faixas de valor. Então, a primeira faixa, eu pego aqui qual que vai ser. Eu pego a segunda. Se tiver terceira, eu vou considerar ela. Senão, eu pego o multiplicador. Neste primeiro caso, olha, o verde representa 5. Então, eu pego aqui, olha, 5. Então, esse R1 aqui vai ser 5. O segundo valor é azul. Azul vale 6. Então, 56. Este amarelo, eu vou ver aqui, que é o multiplicador, que é o último, olha, não tem mais nenhum, apenas qualquer tolerância. Então, este último vale 10 kΩ. Então, eu tenho 56 vezes 10.000, ou seja, 560 kΩ. Este último é a tolerância que está aqui em prateado, ou seja, 10% do valor. Esse aqui pode ter 560 kΩ com 10% a mais ou 10% a menos, onde a média dos valores de todos os resistores do lote vale 560 kΩ. Já esse resistor aqui de baixo, com mais faixas, ele é o resistor de precisão. Vejam que a tolerância dele é de 1%. Então, ele vai ter 1% a mais ou a menos que o valor. Então, fazendo a análise desse cara aqui, olha, eu tenho vermelho. Então, o R2, a primeira faixa é vermelho, que vale 2. A segunda faixa é laranja, que vale 3. Na terceira faixa, eu tenho roxo, ou violeta aqui, né? Violeta vale 7, então 7. A última faixa antes da tolerância, que é a penúltima faixa, é o multiplicador. O multiplicador preto é 0, então eu tenho só 237 ohms. Com a tolerância de 1%, ele tem 237 ohms com 1% a mais ou com 1% a menos. Este código de cores e essa tabela de cores de resistências é muito necessário quando se trabalha em eletrônica. No nosso caso, nós não iremos necessitar decorar nem saber de cabeça os valores desses resistores. Lembrando que também é possível utilizar um medidor de resistência. O medidor de resistência é um instrumento que mede a resistência elétrica de um dispositivo ou circuito. É chamado de ohmímetro. O aparelho deve ser conectado em paralelo à resistência a ser medida, conforme ilustrado. Vejam, eu tenho um circuito com uma fonte e uma resistência. Para medir a resistência deste resistor, eu vou abrir o circuito. O que é abrir o circuito? Eu vou impedir que passe corrente nesse circuito. Eu desconectei essa fonte. Então, eu vou colocar o ohmímetro em paralelo com o resistor. Assim, eu vou conseguir medir qual que é a resistência dele. Como que eu vou realizar? Como que esse equipamento mede essa resistência? Temos que, na lei de Ohm, R vai ser igual a V dividido por I. Ele vai colocar uma tensão pequenininha neste resistor e vai medir qual que é a corrente. Desta forma, ele vai calcular e mostrar para a gente qual que é o valor da resistência. Lembrando que esse cara aqui é um multímetro, né? Ele consegue medir tensão, ele consegue medir corrente. Com isso, ele também consegue medir resistência. Mesmo com um circuito desenergizado, é importante verificar se não há outro componente conectado, porque isso pode interferir na medida. Então, no exemplo abaixo, a medição de R2 está errada. Por quê? Vejam, R1 está em paralelo com o R2. Quando eu colocar o meu ohmímetro
aqui em paralelo com o R2, o que eu vou estar fazendo é medir as duas resistências, R1 e R2. Então, eu vou medir o paralelo entre R1 e R2. Para fazer essa medida, o que eu tenho que fazer é abrir o circuito aqui, que seria este caso. Agora, eu tenho a medida correta de R2, porque eu desconectei o R1 de R2. Eu não necessito desconectar os dois fios, os dois condutores, apenas um só. Então, nessa que eu desconectei, eu consigo medir corretamente a resistência R2. O mesmo caso pode se pensar quando eu utilizo um medidor de resistência e seguro a resistência com os dois dedos, um de cada mão. Neste caso, a minha resistência pode interferir na medida do resistor. Como a nossa resistência é muito grande, não vai afetar a medida da maioria dos resistores. Porém, se esse resistor tiver uma grandeza parecida com a nossa, fazer a medida deste jeito pode afetar a medida. E a resistência de um condutor? A resistência elétrica dos condutores depende dos seguintes parâmetros: comprimento do fio, área de sua seção transversal A, temperatura e material de que ele é feito. Um condutor, dependendo desses parâmetros, vai ter uma resistência diferente. Quando eu monto um circuito elétrico, eu coloco uma fonte, eu coloco essas linhas. Essas linhas indicam que aqui eu tenho resistência zero. Eu só vou ter resistência onde eu colocar um símbolo de resistência. Nesse caso, entre o ponto A e B, no meio aqui, onde está indicado esse condutor. Ohm analisou diversos materiais, medindo a resistência de um condutor de 1 metro de comprimento, de 1 milímetro quadrado de seção transversal e temperatura ambiente fixa em torno de 20 graus. O valor da resistência de um condutor nessas condições, medida para os diversos materiais, é uma constante denominada resistividade elétrica, que o símbolo dela é o Rho, que é lido como Rho. A resistência elétrica depende do material, das dimensões do condutor e da temperatura, que é a agitação térmica dos átomos. A resistividade é uma propriedade de cada material. Então aqui eu tenho uma tabela mostrando diversos materiais e a sua resistividade. O mais utilizado aqui é o cobre, que tem resistividade de 1,72 vezes 10 a menos 8, ohm, que multiplica por metro. Aqui temos o alumínio, que é um outro material muito utilizado, que tem a resistência de 2,82 vezes 10 a menos 8, ou seja, um pouco mais resistivo. Lembrando que essas medidas são dadas de ohm por metro. Se eu quiser converter ohm por metro para milímetro quadrado por metro, eu vou usar isso aqui embaixo, olha. Ohm por metro é igual a 10 a 6 ohms, que multiplica milímetro quadrado dividido por metro. Então, geralmente, a área transversal de um condutor vai ser 1,5 milímetros quadrados, 2,5 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados. Então, para poder utilizar esses valores, eu vou usar esta conversão aqui. Então, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Então, aqui eu tenho L1, L2, L3, ambos com o mesmo diâmetro. Ou seja, este resistor 1 possui uma resistência menor do que o resistor 2, que possui uma resistência menor do que o resistor 3. A resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor. Ou seja, quanto maior for esta área, mais caminhos eu vou ter para os elétrons percorrerem, ou seja, a resistência vai ser menor. Neste caso, considerando aqui R1, R2 e R3, eu tenho que a resistência de R3 é menor do que a resistência de R2, que é menor do que a resistência de R1. A resistência de um condutor é diretamente proporcional ao comprimento, como nós já vimos. Resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal, como vimos anteriormente. Ou seja, a resistência é ρL dividido por A. Então, o tipo do material que multiplica o comprimento, que divide pela área transversal. R é a resistência dada em ohms, Rho é a resistividade do material dada em ohms, que multiplica metro, L é o comprimento do condutor em metros, e A é a área transversal do condutor em metros quadrados. Como nós comentamos anteriormente, a temperatura afeta o valor da resistência. Para a maioria das substâncias, a elevação da temperatura resulta em maior resistência elétrica, pois amplia a mobilidade das partículas, gerando colisões entre essas e os elétrons livres em movimento no interior do condutor. Isso ocorre principalmente nos metais. Em substâncias como o grafite e nos condutores iônicos, ocorre o contrário. Nas soluções, temperaturas mais altas provocam redução da viscosidade, portanto, maior mobilidade dos íons, favorecendo a condução elétrica. A relação depende do tipo de solução. Para condutores metálicos sólidos, o comportamento da resistência com temperatura é dado pela equação R é igual a R0, 1 mais alfa delta θ. R é a resistência elétrica da nova temperatura final. R0, a resistência elétrica da temperatura inicial. Este delta θ é a variação da temperatura.
Eu tenho a temperatura inicial, que vai ser o θ0, e a temperatura final, que é relativa a este R, que é o θF. Então, vai ser θF menos θ0. O coeficiente de temperatura no material, que é em graus Celsius é -1, representa a variação da resistência elétrica que um condutor com 1 Ohm sofre com a variação de 1 grau Celsius. Assim, nós determinamos qual vai ser o novo valor desta resistência. A variação da resistividade com a temperatura recebe uma equação análoga. Então, ρ vai ser igual a ρ0, 1 mais alfa delta θ, onde ρ é a resistividade do material na temperatura final e ρ0 é a resistividade do material na temperatura inicial. O delta θ vai ser a variação de temperatura. Então, é θ final menos θ inicial e alfa o coeficiente de temperatura. Então, aqui temos alguns coeficientes de temperatura. Quanto maior o valor, maior vai ser a variação de resistência por variação de temperatura. Então, o ferro é o que produz a maior variação de resistência com a variação da temperatura, enquanto o nicromo é o que possui a menor variação de resistência com a variação de temperatura nessa tabela. Nem o melhor dos isolantes está livre de ser atravessado por corrente elétrica, ou seja, um isolante ideal só existe teoricamente, como eu disse anteriormente. Ao se elevar a tensão aplicada no material isolante, aumenta-se o campo elétrico no interior dele, até o ponto em que ocorre uma avalanche de cargas elétricas, gerando calor e temperatura suficiente para destruir o material de maneira irreversível. De outro lado, em temperaturas próximas ao zero absoluto, cerca de menos 273,15 graus Celsius, a resistência dos materiais é praticamente nula, fazendo com que eles se comportem como condutores ideais ou supercondutores. Existem aplicações comerciais para supercondutores, incluindo os magnetos de aparelhos de ressonância magnética e os magnetos de novos trem-bala levitados. Agora que nós já vimos o que é tensão, o que é resistência, o que é corrente, vamos falar da lei de Ohm, que engloba todas essas três grandezas. Nós já vimos que a tensão é proporcional à corrente, e a tensão também é proporcional à resistência. A lei de Ohm nos diz que a tensão é igual à resistência que multiplica a corrente, ou seja, a tensão é diretamente proporcional ao valor de resistência e diretamente proporcional ao valor de corrente. Este é um dos formatos da lei de Ohm. Nós já tínhamos ensaiado anteriormente a utilização dessa lei de Ohm. Vejam que eu também tenho outros formatos, que é I igual a V sobre R ou R igual a V sobre I, simplesmente manipulando esta equação. Então vamos falar da associação de resistores, quando utilizamos um ou mais resistores, em série ou em paralelo. Na análise de circuitos elétricos, muitas vezes é conveniente representar um trecho complexo com diversos resistores por um único resistor cuja resistência equivale à do conjunto. A resistência final dessa associação é comumente denominada resistência total RT ou resistência equivalente REQ, vista de dois pontos do circuito. Então, na associação série, eu tenho a mesma corrente passando por todos os elementos, que é dessa figura aqui abaixo. Uma corrente I vai passar por todos os componentes e ela será a mesma que atravessa esses componentes. Assim, na associação em série, a resistência equivalente é a soma das várias resistências da ligação. Então, a resistência equivalente, REQ, que vai ser igual a R total, vai ser igual à resistência entre A e B, que é a soma direta das resistências, ou seja, a resistência equivalente à resistência entre A e B. Para encontrar esse valor, eu vou utilizar a lei de Ohm no formato V é igual a R que multiplica I. Cada elemento aqui vai ter uma tensão V1, uma tensão V2 e uma tensão Vn. Então, a tensão entre A e B vai ser igual ao V1 mais V2 mais Vn, que vai ser a soma dessas tensões. Então, a tensão VAB, substituindo V1 por R vezes I, vai ser igual a R1 I1 mais R2 I2 mais Rn IN. Colocando em evidência, eu tenho que VAB vai ser igual a R1 mais R2 mais Rn, que multiplica I, porque é a mesma corrente. Ou seja, este pedaço aqui é a resistência equivalente, porque a tensão neste elemento aqui de baixo é VAB, que vai ser igual a R equivalente, que multiplica I. Ou seja, este pedaço aqui é a resistência equivalente, que foi o que nós encontramos aqui em cima.
Na associação em paralelo, que é dessa figura aqui abaixo, onde eu tenho todos os elementos em paralelo, todos esses resistores são submetidos à mesma tensão. Então, para encontrar a resistência equivalente entre os pontos A e B, eu vou fazer 1 sobre R aqui, vai ser igual a 1 sobre RT, que é igual a 1 sobre RAB, são os mesmos valores, né? Que vai ser igual à soma dos inversos, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Poderia ser a soma direta das condutâncias, como nós já vimos anteriormente. Mas aqui vamos considerar sempre as resistências. Como eu encontro isso? Vamos supor que eu tenho uma corrente I aqui. Esta corrente I total, ela vai se dividir entre IN, e aqui I1, I2 e I3. Então, esta corrente total vai ser igual à soma dessas correntes, I1, I2 mais IN. Eu tenho que I igual a V sobre R. Então, eu tenho que a tensão total sobre a resistência total vai ser igual a tensão dividido por R1 mais a tensão dividido por R2 mais a tensão dividido por Rn. Como eu tenho que a tensão total é igual à tensão de todos, porque eles estão todos em paralelo, eu consigo cortar todo mundo aqui e substituir por 1. Deste jeito, eu vou chegar nesta equação de resistência equivalente. Vimos tensão e corrente em um resistor. Vamos ver agora a potência dissipada em uma resistência. A potência, a equação de potência é tensão vezes corrente, como nós já vimos, e tem as suas variações, que é simplesmente manipulação utilizando a lei de Ohm. Então, eu tenho P igual a V vezes I. Se eu utilizo I igual a V sobre R, eu saio desta equação aqui de cima e chego nesta aqui de baixo. Se eu utilizo V igual a R que multiplica I, eu saio desta equação aqui de cima e chego nesta equação aqui de baixo. É a mesma equação utilizando manipulação das grandezas. Aqui eu tenho uma visão geral da potência, da corrente, da resistência e da tensão. Então vejam, utilizando potência, eu tenho V vezes I, R vezes I quadrado, V ao quadrado sobre R. Considerando tensão, tensão vai ser igual a R vezes I, a potência dividido por corrente, ou a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Já a corrente, ela vai ser igual a raiz quadrada de potência dividido por resistência, ou potência dividido por tensão, ou tensão dividido por resistência. Por fim, a resistência pode ser P dividido por I quadrado, V ao quadrado dividido por P, ou V dividido por I. Nós já falamos um pouco sobre as fontes de tensão, que são os geradores. Vamos entrar agora em mais detalhes sobre os geradores, que são essas fontes de tensão, e os receptores, são os que recebem esta energia. Os geradores são dispositivos que transformam um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Conforme a fonte de energia, eles podem ser classificados em eletroquímicos, que produzem a diferença de potencial, ou essa tensão, por meio de reações químicas em seu interior, como as pilhas e as baterias. Os eletromagnéticos, onde a variação do fluxo magnético nas bobinas do gerador induz uma tensão em seus terminais. Essa variação é obtida pela rotação de um ímã, ou eletroímã, acoplado ao eixo do gerador. A energia mecânica que gira o eixo provém de turbinas, sejam essas hidráulicas, eólicas a vapor, ou motores de combustão, etc. Então aqui temos o caso de um gerador eólico. Esse gerador eólico ele tem um gerador dentro dele. Então, quando giram as pás, eu giro este gerador e vai gerar a corrente elétrica, vai gerar tensão elétrica. Temos o par termoelétrico. A tensão é promovida por efeito termoelétrico. O aquecimento de uma junção de dois metais, conhecida como par termoelétrico, dá origem a uma tensão em seus terminais, que depende da temperatura da junção. Este elemento não é para alimentar uma carga ou algum dispositivo. Eles servem para medir a temperatura. Como eu tenho uma tensão que varia de acordo com essa temperatura, eu consigo medir esse valor de temperatura. Porém, é considerado uma fonte de tensão, mesmo que gere uma corrente, gere uma energia muito ínfima. Fotoelétricos, que são os painéis solares, são células construídas de silício que absorvem a radiação solar e emitem elétrons. Assim, produzem a tensão em seus terminais quando iluminadas. Essa emissão estimulada pela luz é denominada efeito fotoelétrico. Temos os piezoelétricos. Certos cristais, como a turmalina e o quartzo, produzem tensão elétrica quando submetidos a esforços de compressão ou de tração, fenômeno chamado de piezoelétrico.
Esses materiais são usados em agulhas de toca-disco de vinil, microfones e etc. Os geradores de tensão e de corrente podem ser separados entre ideais e reais. O gerador de tensão ideal, utilizado em todas as fontes até o momento, mantém a tensão constante, independentemente da corrente que o percorre. Assim, os geradores ideais não têm perdas, ou seja, sua resistência interna é nula. Então, um gerador ideal de tensão contínua sempre vai ter esse valor de tensão contínuo, enquanto um gerador de fonte de tensão alternado vai ter este valor alternado e sempre vai ser com essa intensidade, independente da corrente que essa fonte de tensão irá alimentar. O gerador não ideal, ele vai possuir uma resistência interna. Quanto maior a corrente que eu puxar de uma fonte de tensão real, eu vou ter uma menor tensão, porque essa resistência interna vai provocar perda, principalmente o efeito Joule, que vai fazer esquentar essa fonte de tensão. Um exemplo muito claro é uma pilha. Uma pilha comum, ela possui 1,5 volts. Se eu ligar numa resistência de 1 ohm, eu não vou extrair dela 1,5 amperes, porque é uma corrente muito elevada para uma pilha. Ela vai fornecer uma corrente muito menor. Por quê? Por conta da resistência interna dessa pilha. Essa resistência interna vai impedir que eu consiga fornecer uma corrente muito elevada. Uma forma de representar a queda de tensão e as perdas em um gerador real é associar uma resistência R em série com o gerador de tensão ideal Vint, onde R é a resistência interna do gerador. Então esse Vint considerado no circuito é a tensão interna, enquanto o R é a resistência interna, o Rzinho. A tensão de saída de uma pilha desconectada vai ser 1,5 volts. Se eu conectar em algum elemento, a tensão dela não vai ser mais 1,5 volts, porque eu vou ter uma pequena perda dentro dessa resistência interna. A equação que dita o comportamento da tensão de saída V vai ser V igual a V interno menos R vezes I. V interno e R são constantes que dependem dos elementos construtivos internos do gerador. Voltamos ao exemplo da nossa pilha. E esta corrente I vai depender onde esta fonte está conectada. O comportamento das variáveis V e I é ditado pela equação de primeiro grau V igual à função da corrente I, cujo gráfico é denominado curva característica do gerador. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho zero de corrente, eu tenho a tensão interna V interno, que é a tensão máxima. Quando eu tenho zero de tensão, eu tenho o caso de corrente de curto-circuito, que eu tenho o máximo de corrente possível deste gerador. A corrente ICC vai ser a tensão interna dividido pela resistência interna, que é o máximo de corrente possível fornecida por esse gerador. Então, no primeiro ponto, eu tenho a corrente igual a zero, que representa um circuito aberto sem carga. A tensão de saída vale V. O segundo ponto, para V igual a zero, significa colocar os terminais do gerador em curto-circuito. A corrente de saída vai ser ICC, que é a corrente de curto-circuito. A inclinação da reta determina a resistência interna do gerador. Então, para ficar claro, nós introduzimos aqui o termo curto-circuito. O que é um curto-circuito? Vamos supor que eu tenho uma fonte de tensão ideal V. Se eu pego e fecho esse circuito, eu tenho um curto-circuito. Então aqui eu teria o ponto A e aqui eu teria o ponto B. Esta linha que eu coloquei é um curto-circuito. É como se eu pegasse uma pilha. Então vamos desenhar uma pilhazinha aqui. Não um desenho muito bonito. Mas eu tenho uma pilha, eu vou pegar dois fios e vou ligar do lado positivo do lado negativo. Eu estou fazendo um curto-circuito. Eu estou pegando o elemento de baixíssima resistência, que é um condutor, e ligando entre os dois terminais. Neste caso, eu teria uma corrente igual a infinito. Por quê? Qual que é a resistência desse circuito? Nenhuma. Eu tenho uma fonte de tensão V e eu tenho uma resistência zero, ou seja, a minha corrente é igual a V sobre a resistência. Como a resistência aqui vai ser nula, eu teria uma corrente infinita. Então, este caso aqui seria um caso teórico, ele não acontece. Por quê? Porque a fonte de tensão real, ela tem uma resistência interna. Então, na nossa pilha, eu tenho aqui uma resistência Rzinho interna e uma fonte de tensão V. Quando eu pego e coloco um curto-circuito, ou seja, eu fecho os dois terminais, eu ligo o positivo da pilha no negativo, eu vou ter
uma corrente máxima passando por este circuito, que é a corrente chamada de ICC. Qual que é esta corrente máxima? Eu tenho ICC, vai ser igual à tensão da fonte, que seria esse V interno, dividido por R, que é resistência interna. Essa vai ser a corrente máxima que passa por um circuito. Não sei se alguém já viu, mas, por exemplo, se eu pego uma bateria de carro e faço esse curto-circuito entre o polo positivo e o polo negativo, chega a sair faísca de tanta corrente que passa, porque é a corrente máxima possível que vai passar por esse gerador. Não é uma coisa muito interessante de ser feita e elementos que conseguem fornecer uma energia muito grande. No caso de uma pilha, o máximo que vai acontecer é eu danificar a pilha. No caso de uma bateria, além de danificar a bateria de um carro, eu posso, inclusive, causar incêndio, uma vez que a corrente alta passando por um condutor vai fazer ele esquentar e pode acontecer dele pegar fogo. Então, muito cuidado com curtos circuitos. Não é à toa que um curto-circuito normalmente designa uma coisa que pega fogo, né? A casa pegou fogo por causa de um curto-circuito, ou coisa do gênero. Por conta dessa resistência interna desses geradores, dessas fontes reais, eu não consigo extrair toda a energia possível dessa fonte, porque uma parte fica nela, ela consome um pouco de energia. A potencial útil, que é a tensão e corrente que eu consigo extrair, corresponde à potência total, que é a tensão interna vezes a corrente que passa por esse circuito, passa por essa fonte, menos a potência interna dissipada, que é o Rzinho interno e quadrado. A parcela dissipada provoca o aquecimento do gerador. É quando a bateria do celular esquenta, quando eu estou jogando muito, quando estou usando demais esse celular. Então eu estou tentando puxar muita corrente dessa bateria e como ela tem resistência interna, acaba aquecendo. Define-se rendimento ou eficiência energética do gerador como a relação entre a potência útil e a potência total do gerador. Então, eta, que é esse símbolo grego, vai ser a potência útil sobre a potência total. Vai variar de 0 até a unidade. Se eu multiplico por 100%, vai variar de 0 até 100%. Quanto menor a tensão na saída, maior vai ser a queda de tensão e menor o rendimento energético do gerador. Isso quer dizer que eu perdi muita tensão, eu estou com muita tensão aplicada na resistência interna desse gerador. Então a saída do gerador tem uma tensão muito pequena. Então o rendimento não vai ser bom. Por quê? Eu vou estar consumindo muita energia dentro desse gerador. Por conta disso, eu vou ter o máximo de potência possível que eu consigo transferir. No circuito abaixo, a potência útil fornecida pelo gerador é consumida pelo resistor de carga RL. Então, esse resistor de carga R aqui, RL, R de carga, então esse R é de load, consome a energia vinda do gerador. Ao analisar a curva do gerador, nota-se que para a corrente igual a zero, que é este ponto aqui, eu tenho a tensão V, porém a potência útil vai ser igual a zero. Por quê? Eu vou ter uma potência igual a tensão vezes zero, porque a corrente vale zero. Quando eu analiso o ponto onde eu tenho I igual a ICC, que é este ponto aqui, eu tenho tensão igual a zero. Então, esta potência útil também vai ser igual a zero, porque neste ponto, P vai ser igual a zero, que multiplica ICC. Nos demais pontos, nas demais condições, eu vou ter tensão e corrente. Nesse caso, eu vou ter uma variação de potência útil. Então, essa potência útil vai ser tensão vezes corrente, que vai ser essa tensão interna vezes a corrente, menos R, que multiplica I quadrado. Então, neste caso, eu vou ter esta curva aqui, onde eu tenho zero de potência, onde eu tenho zero de corrente, zero de potência, onde eu tenho a corrente de curto-circuito, e no meio do caminho, onde tem o ICC dividido por 2, eu tenho a potência máxima. Esta potência máxima vai ser onde eu tenho um rendimento meio, de 0,5. Analisando o rendimento, se eu não tenho corrente, é como se eu tivesse o rendimento 100%, porque eu tenho a tensão total da fonte disponível, porém eu não tenho corrente. À medida que eu aumento esta corrente, até chegar no ponto de corrente máxima, que é I de curto-circuito, eu tenho rendimento zero, porque no curto-circuito, toda a energia está sendo dissipada internamente pela fonte. É quando eu pego o caso e faço um curto-circuito aqui. Tudo está sendo dissipado internamente, por isso eu tenho a eficiência igual a zero neste caso. No meio do caminho, onde é ICC dividido por 2, a eficiência vale meio. A máxima transferência de potência vai ser para a corrente de curto-circuito dividido por 2. Dessa forma,
temos o máximo de transferência de potência quando I igual a ICC dividido por 2, que é corrente curto-circuito, dividido por 2. A tensão de saída do gerador cai a metade da tensão em vazio. Então, o V vai ser igual a V interno dividido por 2 para a condição de máxima transferência de potência. Por fim, a condição de máxima transferência de potência ocorre quando a resistência da carga é igual à resistência interna do gerador. Ou seja, a resistência da carga RL, esse L é de load, vai ser igual ao Rzinho, que é a resistência interna do gerador, aquela resistência interna da pilha. Lembrando que, neste caso, eu tenho eficiência de 50%, ou seja, a bateria, a fonte, a pilha esquenta ao mesmo tanto que a carga esquenta. Então, os dois estão consumindo a mesma quantidade de energia. Então, o rendimento, que é igual a potência útil sobre potência total, é igual a meio. Para a condição de máxima transferência de potência, o rendimento gerador é meio, 50%. Metade da energia gerada vai para a carga, outra metade é dissipada internamente na fonte. Exemplo. Para um gerador de força eletromotriz de 15 volts e resistência interna de 2 ohms, determine a corrente de curto-circuito. Então, eu tenho um gerador com uma resistência interna de 2 ohms e uma força eletromotriz interna, uma tensão interna de 15 volts. Qual que vai ser a corrente de curto-circuito? Vamos fazer um curto-circuito aqui. Então, esta corrente de curto-circuito, que é o ICC, vai ser igual à tensão de 15 volts dividido pela resistência de 2 ohms. Então, ICC vai ser igual a 15 dividido por 2, que vai ser igual a 7,5 amperes. Como eu achei isso? Lembrando que I vai ser igual a V dividido por R. Foi essa equação aqui que eu utilizei. Segundo item, a potência útil máxima, que é P máximo. Então, a potência máxima vai ser quando eu tenho a resistência da carga igual à resistência interna. Então, aqui eu tenho 2 ohms, aqui eu vou ter 2 ohms. Aqui eu tenho uma fonte de tensão que é de 15 volts. Então, esta potência máxima aqui vai ser quando eu tenho a resistência de carga igual à resistência interna. Vamos encontrar aqui qual que vai ser essa potência. Eu vou encontrar a potência dos dois elementos, que vai ser V ao quadrado, 15 ao quadrado, dividido pela soma das resistências, 2 mais 2. Então, 15 ao quadrado, que divide por 4, eu tenho 56,25 watts. Só que essa potência é a potência dissipada nos dois resistores. O que eu vou fazer agora? Dividir isso por 2. Então, a potência máxima externa vai ser esta potência aqui dividido por 2, ou seja, 28,125 watts. O que eu poderia fazer também é encontrar esta corrente I. Qual que é essa corrente? 15 dividido por 4. Quanto que vale 15 dividido por 4? 3,75 amperes. Então, para encontrar a potência dissipada neste elemento aqui, vou utilizar a equação P vai ser igual a R que multiplica I quadrado. Então, a potência máxima vai ser igual a 2 que multiplica 3,75 ao quadrado. Esta potência máxima encontrada vai ser de 28,125 watts. Então, de ambos os modos, nós chegamos na potência máxima entregue para a carga desta fonte. Por fim, pede a potência útil, total e dissipada e o rendimento do gerador quando percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, vamos desenhar novamente o nosso gerador. O que eu sei é que aqui está percorrendo 2 amperes. Então, qual que vai ser a tensão da resistência interna de 2 ohms? Lembrando que aqui vale 15 volts. Então, a tensão ela fica positivo onde entra a corrente e negativo onde sai. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Eu tenho, então, 4 volts aqui. Então, a corrente é positivo e negativo. Se eu tenho uma corrente passando, tem um circuito fechado, eu tenho um elemento aqui. Qual que é a tensão que sobrou neste elemento? Vamos considerar que aqui eu tenho a parte interna da fonte. Então, o que sai de tensão vai ser 15 menos 4, ou seja, aqui nós temos 11 volts. A potência total entregue por esta fonte vai ser igual a V, que é 15, que multiplica a corrente que passa por ele, ou seja, 30 amperes. A potência interna é igual a R, que multiplica I quadrado, ou seja,
2 que multiplica 2 ao quadrado. A potência interna vai ser, então, 8 watts. A potência entregue, que é a potência útil, vai ser igual a V que multiplica I. Ou a potência total menos essa potência interna. Em ambos os casos, ou eu tenho 11 vezes 2, que vale 22 watts, ou 30 menos 8, que vale 22 watts. O rendimento ETA ele é dado por potência útil dividido por potência total. Então eu vou ter 22 dividido por 30, que nos dá 0,73, ou seja, um rendimento de 73%. Assim como nós temos geradores, nós temos receptores. Os receptores são dispositivos que retiram a energia elétrica do circuito e a convertem em outra forma. Um exemplo de receptor é um motor elétrico, que transforma a energia elétrica em mecânica do movimento, ou uma lâmpada incandescente, que transforma a energia elétrica em luminosa e térmica. Uma bateria de carro, durante o processo de recarga, pode ser considerado um receptor que converte energia elétrica em energia química. Um receptor nada mais é do que a carga, que vai receber esta energia. Então, o receptor, eu posso considerar ele também como uma resistência e uma tensão interna, R' e V' interno. A equação característica do receptor da figura vai ser a tensão V aplicada a este receptor vai ser igual a V' interno, que é a sua tensão interna, mais o R' que multiplica a corrente I. Como V' interno e R' são constantes, V é uma função da corrente, que é a única variável que eu tenho nessa equação. Isso vai descrever uma função polinomial de primeiro grau. No caso de um motor, V interno que multiplica I corresponde à parcela de energia que será transformada em energia mecânica. E R' quadrado, a potência dissipada nos condutores das bobinas, que se transforma em calor. No caso de uma bateria sendo carregada, o V' interno I corresponde à parcela de energia que se transformará em energia química e o R' quadrado, a potência dissipada nos condutores e placas da bateria, que provoca o seu aquecimento. Geradores e receptores podem ser associados a fim de produzir um resultado que não seria conseguido com apenas um deles. Como acontece com os resistores, é possível construir associações, cujo efeito é o mesmo de um único resistor equivalente. A primeira associação que nós vamos ver, então, é a associação em série de geradores. Esse tipo de associação é empregado para a obtenção de tensões maiores que as de geradores individuais. Seria o caso de várias pilhas em série. Eu vou colocar pilhas em série para aumentar a tensão final dessa associação. Então, esse V1R1 é como se fosse uma pilha, aqui seria o polo positivo. Aqui eu teria outra pilha, polo positivo do lado de cá. E assim vai até eu ter a pilha N. Então, essa associação em série, eu vou obter uma tensão que vai ser a soma das tensões individuais. Se eu considerar 3 pilhas de 1,5 volts, eu teria aqui no total 4,5 volts. Só que eu também vou somar as resistências, uma vez que elas estão em série. Então, a resistência equivalente vai ser a soma das resistências individuais. Exemplo, uma lâmpada incandescente com resistência de 3 ohms é ligada a 4 pilhas em série, cada uma com força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de meio ohm. Determine a corrente na lâmpada e a potência por ela consumida. O que nós temos aqui, então, é transformar este circuito em um circuito equivalente, onde eu vou ter uma fonte apenas e uma resistência interna apenas. A resistência de carga nós sabemos que vale 3 ohms. Essa tensão vai ser a soma das 3 tensões, ou seja, 4,5 volts, enquanto a resistência interna será de 1,5 ohms, a soma dessas 3 resistências aqui que estão em série. A corrente que vai passar pela lâmpada vai ser esta corrente I. Então, esta corrente I vai ser igual à tensão da fonte, 4,5 volts, dividido por 1,5 ohms, que é a resistência interna das pilhas, mais 3 ohms, ou seja, 4,5 dividido por 4,5. Eu vou ter 1 ampere. Esta é a corrente que atravessa esse circuito. E qual é a potência da lâmpada? Potência, utilizando resistência e corrente, é RI quadrado, ou seja, 3 vezes 1 quadrado. Essa potência vai ser de 3 watts. Já a associação em paralelo,
todos os polos positivos estão interligados, assim como todos os polos negativos. A tensão nos terminais geradores é a mesma, a corrente total vai ser a soma das correntes individuais. Então, considerando novamente pilhas, é como se eu colocasse todas as pilhas, uma do lado das outras, os pontinhos positivos da pilha aqui, e depois eu pegasse um fio e conectasse as partes positivas e as partes negativas. Isso não vai fazer a soma das tensões individuais, a tensão será a mesma entre os pontos, o que eu vou fazer é tirar o paralelo entre essas resistências. Então, 1 sobre RE vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, até 1 sobre Rn. A vantagem da associação em paralelo é a possibilidade de obter maiores correntes comparado ao gerador individual, porque a resistência interna, quando eu vou juntar vários em paralelos, vai ser menor. A resistência equivalente vai ser a associação em paralelo dessas resistências internas. Em pilhas e baterias, no entanto, a associação em paralelo deve ser evitada, porque mesmo com a carga RL desconectada, pode haver corrente circulando entre os geradores se houver alguma diferença de tensão, mesmo que pequena. Neste caso, o de menor tensão nos terminais vai funcionar como receptor, o que promoverá a dissipação de energia, causando uma rápida descarga da pilha ou bateria. Então, se eu colocar pilhas em paralelo, se elas tiverem uma pequena diferença de tensão, o que eu vou fazer é alimentar uma pilha com outra. Só que pilhas, no entanto, não recarregam. Então, o que eu vou estar fazendo é simplesmente desperdiçando energia. Determine a corrente que atravessa o resistor de carga do circuito. Neste caso, eu vou fazer um circuito novo, juntando essas duas fontes. Então, eu vou ter um circuito onde eu tenho uma resistência interna e uma fonte interna, com a resistência de carga de 4 ohms. Essa fonte interna é de 1,5 volts, enquanto essa resistência vai ser o paralelo entre essas duas resistências. Então, quando eu tenho duas resistências em paralelo, a resistência equivalente vai ser igual ao produto pela soma. Então, considerando que esse aqui é R1 e esse daqui é R2, eu tenho R1 que multiplica R2, dividido por R1 mais R2. Porém, elas são iguais, têm o mesmo valor. Então, esta resistência equivalente vai ser igual a resistência dividido por 2. Ou R vezes R dividido por R mais R. Então, aqui eu vou ter R quadrado dividido por 2R. Então, essa resistência equivalente vai ser igual a R dividido por 2. Ou seja, aqui nós temos 0,25 ohms. A corrente I que atravessa esse circuito vai ser igual a V dividido por R. A tensão é 1,5 volts, enquanto a resistência é 4 mais 0,25. Esta corrente será de 0,353 amperes. Eu posso representar também da forma 353 miliamperes. Inclusive, essa representação é a mais comum utilizada em elétrica. Normalmente, nós não utilizamos 0, alguma coisa de corrente. Quando é esse caso, nós passamos para miliamperes, utilizando, neste caso, 353 miliamperes. E quando eu tenho dois geradores em oposição? Então, eu tenho um gerador aqui que está se opondo ao outro. Se eu considerar que o V1 é maior do que o V2, a prevalência de V1 e a corrente percorre o circuito no sentido horário. Porque a força eletromotriz de V1 vai estar dominando, digamos assim, esse circuito, e ele que vai ditar o sentido da corrente. Então, a tensão do gerador equivalente, essa tensão V aqui, vai ser a tensão de V1 menos a tensão de V2. Fazendo um ciclo aqui, somando todo mundo, olha, pelo sentido vai ser V1 menos V2. A resistência do gerador equivalente vai ser a soma das duas resistências internas. O gerador de menor força eletromotriz comporta-se como um receptor, em virtude do sentido de corrente elétrica resultante, ou seja, ele está recebendo energia. Então vamos fazer um exemplo. Determine a corrente elétrica no circuito e seu sentido. Se eu somar as tensões aqui, eu tenho 1,5 menos 3 volts, ou seja, sobrou menos 1,5 volts. Então o sentido correto é para cá, no sentido anti-horário. Então, desenhando um circuito equivalente, eu tenho a resistência de carga, eu vou ter a resistência interna e eu tenho esta fonte aqui dominando. Ou seja, aqui eu tenho 1,5 volts, que é 3 menos 1,5. Aqui eu tenho 1 ohm e aqui eu tenho 3 ohms. A corrente I vai ser neste sentido e eu tenho o valor dela sendo
1,5 dividido por 1 mais 3, ou seja, 1,5 dividido por 4. Tenho, então, 0,375 amperes, ou a minha corrente é de 375 miliamperes. Eu posso fazer uma associação mista de geradores, fazendo associação em série com paralelo, mas isso tem muito pouca aplicação prática, é mais para análise teórica. Então, a figura abaixo mostra um exemplo que se pretende obter tensão e corrente elevada. Estou usando a propriedade de aumentar a tensão quando eu coloco esses geradores em série e aumentar a capacidade de corrente, colocando também em paralelo. Então, o circuito simplificado, conforme apresentado. Eu juntei as duas resistências e as duas tensões. Então, eu tive o dobro de resistência e o dobro de tensão. Quando eu tiro o paralelo aqui dessas resistências, eu volto para uma resistência só. Olha, valores iguais de resistência. Quando eu faço o paralelo, divido por 2. Então, agora eu tenho uma resistência interna RI e 2 PI. Vejam, consegui dobrar a tensão de uma fonte individual e manter a mesma resistência interna. Então, eu consegui elevar a minha tensão e melhorar a capacidade de corrente. Como exemplo, determine a corrente I. Então, a corrente que vai atravessar esta carga aqui, eu vou fazer a associação desses geradores. Primeiramente, eu vou fazer a junção em série. Então, aqui eu tenho 1,5 mais 1,5, 3 volts, tanto aqui quanto aqui. Em relação à resistência, eu tenho 3 ohms aqui e 3 ohms aqui. E a resistência de carga continua a mesma, valendo 3 ohms. Agora eu tiro o paralelo entre esses dois geradores. A tensão irá se manter a mesma, eu tiro o paralelo entre os resistores. Como são iguais, divido por 2. Então aqui eu tenho a minha carga, que se mantém 3 ohms, e agora uma resistência interna e uma fonte. A fonte se mantém 3 volts e a resistência interna vai para 1,5 ohms. Desta forma, a corrente I que atravessa este circuito vai ser igual a 3 dividido por 1,5 mais 3. Esta corrente I será de 0,667 amperes, ou seja, I vai ser igual a 667 miliamperes. Bom, essa foi a aula de conceitos fundamentais. Na próxima aula, nós iremos aprender a analisar circuitos elétricos. Até a próxima!